Adventista 97, nós estamos na Igreja Católica e vamos conversar com o Padre Valber, ele que é vigário da comunidade desta paróquia. Hoje, 20 de janeiro, hoje é dia de São Sebastião, padroeiro da nossa cidade, em Brumado. Padre, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, um prazer tê-lo na 97 falando para o nosso público. Prazer, Ricardo. Bom dia, ouvintes da 97. Hoje, dia 20 de janeiro, o povo de Brumado guarda como na sua memória, um dia especial, o glorioso São Sebastião. Falando do padroeiro de Brumado, algumas pessoas ainda não estão ligadas, não conhecem a história, porque todo mártir, todo santo, ele tem uma história. Então o senhor vai apresentar para os ouvintes da 97 a história, quem foi São Sebastião? São Sebastião, ele viveu no século III, depois de Cristo, de família pagã, no interior da França, na época do imperador Diocleciano. Ainda muito cedo, ele mudou para Milão com a sua família, com os seus pais, e se ingressou no exército do imperador romano. Embora não sendo cristão, sendo pagão, a tradição diz que São Sebastião era muito conhecido por ser uma pessoa benevolente, sobretudo sensível aos famintos e, sobretudo, os enfermos. Então, diz a história de São Sebastião que era comum encontrá-lo visitando os enfermos. E então, com essas características, já também um pouco próprias do cristianismo, da tradição cristã, ele se converteu ao cristianismo, batizando assim na tradição cristã. Sabendo disto, o imperador Diocleciano chamou para interrogá-lo pessoalmente e, para sua surpresa, São Sebastião ele mostrou-se muito convicto e fervoroso na sua fé cristã. O imperador mandou penalizá-lo com flechadas na mata. Daí a imagem que nos lembra São Sebastião está preso a um tronco. A pena de morte, através de flechas, era uma pena dura, porque a pessoa ela não morria imediatamente, mas ficava sangrando até vir a óbito. O que não aconteceu com São Sebastião. Depois de ser ferido gravemente pelas flechas, ele ficou ali, amarrado ao tronco na mata, vindo a ser descoberto mais tarde por uma pessoa que retirou do tronco, vendo que ele ainda estava com vida, que ele não morreu. Então esta pessoa levou para sua casa, tratou dos seus ferimentos, e depois que ele estava bom, recuperado, em vez de fugir da perseguição do Império Romano, como era muito comum naquela época em que o cristianismo não era reconhecido oficialmente pelo Estado, ele, ao contrário, foi novamente se apresentar ao imperador Diocleciano para mostrar a sua disposição em seguir a fé católica, a fé cristã. Então, irado com esta atitude de afronta daquele jovem ex-servente militar, o imperador Diocleciano mandou matá-lo, sendo assim apedrejado e com várias outras formas de castigo. Com a sua morte, o seu corpo foi jogado nos canais do esgoto na cidade de Roma. O seu corpo foi encontrado por uma pessoa que o sepultou. Tempos depois, a sua sepultura ela mudou-se para outro local. Ainda hoje é o local que está e que é fonte de veneração de grande número de cristãos. As catacumbas de Roma, que traz um pouco da história desta parte das perseguições, e que lá se encontra os restos mortais de São Sebastião.
Ele chegou a conviver nas terríveis catacumbas de Roma, onde os cristãos se refugiavam fugindo da feroz perseguição do Estado de Roma na época? Certamente não, porque entre o seu processo de conversão, o batismo e o seu martírio foi muito pouco tempo, né? Então, por ser conhecido pelo exército romano, certamente São Sebastião ele testemunhou a fé no Evangelho dentro desses dois serviços principais que nós encontramos em sua história, né? Cuidando dos famintos e, sobretudo, dos enfermos. Mas o contexto de perseguição, né, mostra um pouco, em geral, daquilo que o cristianismo viveu, né, que reunia as escondidas ou as casas com as portas fechadas ou nas catacumbas. Para chegar a se tornar santo da Igreja Católica, passado pelo processo da canonização, como se deu isso? A Igreja atestou isso? O senhor tem uma história, uma parte dessa história? Sim, a Igreja ela conserva, né, nos santos mais antigos, né, os mártires, né, dos primeiros séculos da Igreja, era muito comum registrar em atas, né, o que a Igreja conserva ainda hoje, né, uma boa parte destas atas, né, que descrevia minuciosamente, ou pelo próprio Império Romano, ou por cristãos, né, que eram chamados a testemunhar, né, o martírio, né, a sentença de morte daquela pessoa como uma afronta, né, como uma pena em consequência à afronta do Império Romano, né, e hoje ainda se guarda, né, na Igreja de Roma as atas do martírio de São Sebastião, né, e a prova maior é a sua catacumba, né, onde ele foi, né, os seus restos mortais foram depositados. Padre, hoje, 20 de janeiro, em algumas cidades se comemora hoje o dia de São Sebastião como padroeiro dessas cidades. Brumado é uma delas. A tradição, o cortejo, como se coloca, toda A liturgia. a liturgia, enfim, é uma tradição. Eu venho acompanhando ao longo dos anos e me surpreendi muito com um momento, não é, da devoção nas procissões, nas missas campais, enfim. Essa fé, né, do povo católico, essa busca pelos seus santos, pelos seus mártires, ela, por um tempo, a gente observou também que o povo, os fiéis, estavam esvaziando as igrejas. Hoje não, eles estão retornando até com uma certa força. E nós observamos isso numa cobertura que nós fizemos na igreja de São Cristóvão. Como é que anda essa tradição de toda essa liturgia a São Sebastião? Você lembrou muito bem, Cacá. A festa de São Sebastião é uma festa de devoção histórica, né? A gente pode lembrar muito bem o saudoso Monsenhor Fagundes, né, que por muitos e muitos anos esteve à frente, né, desta comunidade, guiando como pastor esse povo. E a gente pode dizer que um pouco desse fervor, né, talvez a base desta devoção, tenha sido alimentada pelo Monsenhor Antônio Fagundes. Lembramos também, né, de Dom Médio Leite, né, que por muitos e muitos anos esteve aqui no dia 20 de janeiro para celebrar, presidir a missa festiva de São Sebastião, né, com a sua eloquência, né, a sua forma de falar, né, de São Sebastião, contar a sua história. Tudo isto o povo de Brumado guarda com muito apreço, né? Você citou também esse retorno, né, à igreja, à religião, e a gente pode talvez analisar, olhando o fenômeno religioso, não somente na Igreja Católica, mas nas igrejas cristãs em geral, a gente percebe esse retorno ao sagrado. Aquilo que muitos cientistas da religião, da sociologia diziam que depois do ano 2000 Deus seria uma ideia ultrapassada, né? Nós hoje percebemos, constatamos o contrário, né? Um retorno muito grande, uma volta ao sagrado, né? Talvez com características, né, bem próprias também deste tempo de mudanças que nós estamos vivendo. Por outro lado,
na tradição, a devoção, o fervor, né, aos santos e aqui a São Sebastião, cresce também por uma organização pastoral, no sentido de a gente reunir com a comunidade, preparar a festa, divulgar bem a festa, né, convidar as pessoas, tudo isso também vai transformando um pouco desta devoção, uma vez que a festa ela tem o caráter de evangelizar e é o momento onde a comunidade reúne um bom número de pessoas, muitas pessoas que talvez na caminhada do cotidiano da comunidade não participam, mas que nesse período, né, vêm para fazer a sua devoção. Então, é um momento oportuno, né, da igreja de evangelizar a fé em Jesus Cristo, testemunhada, né, pela vida e o martírio de São Sebastião, e ao mesmo tempo apresentar este rosto da igreja que caminha, né, a igreja que tem a sua história, que tem a tradição marcada também pela história do martírio dos santos, mas uma igreja que está aberta para o futuro, né, que deve também assumir os desafios e as adversidades do mundo de hoje. O senhor falava nessa ideia falida, né, que alguns filósofos, cientistas religiosos falavam, principalmente o Voltaire. O Voltaire disse que não passaria da sua geração, que era apenas uma febre, um ateu convicto, o senhor conhece a história, e hoje uma das casas publicadoras, uma das maiores casas publicadoras de Bíblia, e ironicamente, né, coincidentemente, é a casa de Voltaire na França, ele que era ateu convicto. Para encerrar, como aconteceu essa devoção do povo brumadense a São Sebastião, a ponto de o eleger como padroeiro de sua cidade? Ao falar de São Sebastião, a gente traz algumas características próprias, como todo santo, né? Geralmente algumas características que a gente especifica naquela pessoa, a gente vê naquela pessoa. E aqui em Brumado, São Sebastião, ele é devotado por ser o protetor contra a seca, contra a peste, contra a fome e contra a guerra. Se a gente for, talvez, em outros lugares do mundo, na França, em Milão, onde se celebra a liturgia festiva de São Sebastião, certamente lá eles não irão colocar esta característica protetor da seca, né? Acredito que o nosso sertão nordestino, a escassez de água, né, marca muito a história da vida do povo de Brumado, como tantos outros municípios, né, com essas mesmas características. Madeireira Real.